Essa mensagem, irmãos, eu falei sério do celular, tá? Se você estiver muito preocupado aí, em nome de Jesus, despreocupe, desligue, não deixe nada roubar sua atenção, porque eu tenho absoluta certeza que Deus quer falar com você nessa noite. Deus tem uma palavra ao nosso coração. Gênesis capítulo 3, essa mensagem é uma mensagem que eu ministrei lá no encontro, lá no congresso de homens. Cadê os homens que estavam lá? Glória a Deus. Pastor, vai apanhar de novo? Não, não vai apanhar não, você já se posicionou. Agora você vai dar só glória, aleluia, glória, é isso aí, Deus, fala com a igreja, né? Mas eu dei na verdade o Espírito Santo, né, trabalhou meu coração, dei uma trabalhada para que a mensagem seja para a igreja como um todo, porque todos nós precisamos crescer em Cristo, amém? E aprendendo aquilo que o Senhor quer nos ensinar à luz da sua palavra. Gênesis capítulo 3, verso de número 9. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 9. E o Senhor chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Onde você está? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore do qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Oh, mulher abençoada. Tem uma mulher, tem uma varoa do seu lado aí que Deus te deu. Fala, tá vendo, mulher? Mulher é uma bênção demais de Deus. Pois é, mas segura, que vem para o homem também. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. Amém, povo de Deus? Até aqui, feche os seus olhos. Pai, nós te damos graça pela tua palavra. Eu oro pela tua igreja agora, que o Senhor nos dê discernimento espiritual e que possamos, ó Deus, ser alimentados, nutridos pela tua palavra. Repreenda, Senhor, toda distração, repreenda, Senhor, tudo aquilo que vem contra a tua palavra. Em nome de Jesus nós repreendemos. Que este lugar seja um lugar, ó Deus, aonde a tua igreja esteja com o coração aberto para receber a tua palavra e que ela venha como alimento para as nossas almas. Eu repreendo, Senhor, toda ação maligna em nome de Jesus, e cada um dos teus filhos possa receber a tua palavra nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém, povo de Deus? Se assente, queridos, em nome de Jesus, aí no seu lugar. Irmãos, nós iremos falar nesse texto sobre comida. Quem é que gosta de comer aqui? Levante a mão. Tem alguns que levantaram tímido a mão assim, né? Parece um gatinho, mas na hora de comer, vira um leão. Irmãos, comida é algo muito bom. Comida é algo fantástico. Tem pessoas, hoje eu fiz um churrasco lá e eu estava me gabando. Eu cá comigo mesmo. Eu estava estreando lá uns temperos novos. E aí eu almocei antes de todo mundo, porque churrasqueiro é assim, né? Ele está fazendo, ele estava, nossa, tá bom, hein? E aí vai indo, aí a hora que o almoço fica pronto, ele já está cheio, aí ele nem come mais. Mas por que eu estou falando isso? Está dando água na boca, ó. Beber água aqui. Eita glória, hein? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque comer é bom, sim ou não? Comer é bom, sim ou não? É muito bom comer, irmãos. Principalmente quando você vai comer algo assim que tem um sabor muito diferente, que você se agrada muito de algo muito saboroso. Irmãos, é muito agradável comer. Tem gente que come
E come, e come, e come, e não para de comer. Talvez você conheça alguém assim, bom de garfo, bom de prato. Eu ouvi uma história de uns homens que foram para um congresso aí, de homens que teve, e aí, lá no trajeto, pararam num restaurante para comer, e aí perguntaram entre eles: vocês estão com muita fome ou pouca fome? Não, só com um pouquinho de fome, não estou com muita fome não, vamos comer. Beleza, foram comer, parece que era self-service. Irmãos, os gatinhos viraram leão. Era quase que o dono do restaurante falou: uai, de onde que vocês vieram? Vocês vão dar prejuízo para mim aqui. Então, comeram com força. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos, na introdução? Porque comer é bom. Comer é bom. Comida é coisa boa. Mas eu preciso dizer uma coisa: tem muita comida, tem muito prato, que ele é preparado no inferno e temperado por pecado, que faz com que muitas pessoas se alimentem sem perceber que está comendo uma comida que vai gerar morte. Existem muitas pessoas que elas não têm o discernimento espiritual daquilo que come, e muitas das vezes ela está comendo comida, e é uma comida física, é uma comida gostosa, uma comida deliciosa, mas eu preciso dizer para você que comida não é apenas comida. Comida tem um princípio espiritual. Toda refeição tem um princípio espiritual, e eu quero ensinar você à luz da Bíblia, para que você entenda isso. Nós lemos o texto de Gênesis, aonde o Senhor vem se apresentar para o homem e para a mulher, e o Senhor então diz: aonde você está? E ele diz: Senhor, eu ouvi a tua voz, e porque eu estava nu, fiquei com medo, me escondi. E então o Senhor diz: mas quem que falou para você que você estava nu? E o homem, então, o Senhor disse: você comeu da árvore, do fruto da árvore que eu disse que você não deveria comer. E então o homem, para justificar o seu pecado, da comida, de comer algo ilícito, de comer algo que não deveria comer, em quem que ele colocou a culpa? Na mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você, espero que não seja o seu caso, mas tem muita gente que peca e ele procura alguém para justificar o pecado dele. Tem muitas pessoas que erram, peca contra Deus, peca contra a palavra, e aí ele fica buscando subterfúgio para justificar seu pecado. A culpa é do fulano, foi o fulano que falou isso para mim, foi o fulano que fez isso comigo, foi o fulano que... Assim como o homem, o Senhor veio procurar o homem: Adão, onde você está? Irmão, você acha que Deus deixou de ser onisciente? Não, Deus sabia onde o homem estava. Por que que o Senhor perguntou: Adão, onde estás? Irmãos, às vezes Deus faz isso comigo e faz com você, porque Deus está nos dando uma oportunidade de nos apresentar e falar: Senhor, eu estou aqui, eu pequei, eu errei, eu falhei. Mas muitas vezes, irmãos, nós não fazemos isso. Por que, pastor, que nós não fazemos? Nós preferimos nos esconder. Nós preferimos nos esconder. Senhor, ouvi a sua voz, eu temi e eu fui me esconder porque eu estava nu. Escondemos nosso pecado, pecamos contra Deus, e o Senhor vem ter conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você é filho de Deus, mesmo quando você peca, Deus vai vir ao seu encontro. Deus virá ao seu encontro, porque Deus não quer te perder, Deus não quer abrir mão de você. E quando Deus vem ao nosso encontro, irmão, não é para nos pesar a mão, não é para nos apontar o dedo, é para nos trazer de volta. Amém, povo de Deus? É para nos trazer de volta. Você acha que Deus já não sabia que Adão e Eva já tinham pecado? A Bíblia fala que Deus é onisciente, é onipresente, onipotente, é eterno, é soberano. São os atributos eternos de Deus. Deus deixou de ser onisciente, onipotente lá no Éden? Claro que não. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus vir ao teu encontro, quando Deus falar com você, depois de você ter pecado, entenda, Deus está tentando te resgatar de novo, te trazer de volta. E então Adão agora ouviu a voz do Senhor, teve medo. Senhor, eu tive medo porque eu pequei, ou melhor, porque a mulher que o Senhor me deu, ela me deu do fruto e eu pequei. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus está dizendo para mim e para você:
Não, fala com coragem. Deus está dizendo para mim e para você: chega de desculpas. Chega de desculpas. Por causa de quem é o teu pecado? Por causa de quem é a tua falha? Adão, ele fala: Senhor, é por causa da mulher. Aí o Senhor vai em direção à mulher. Ei, mulher, vai escapar não, hein? Uai, Eva, o que aconteceu, Eva? Senhor, a serpente veio aqui e me enganou. Ela me deu do fruto e eu comi. O que nós olhamos para isso? São pessoas se justificando, colocando a culpa no outro, transferindo culpa para não assumir o seu pecado. Para não assumir o seu pecado. A desculpa que Adão inventou foi essa. A desculpa que a mulher inventou foi que foi a serpente. Deus, escuta isso, Deus não quer saber de quem é a culpa. Ele já é onisciente. Ele já sabe. Você está entendendo? Deus não quer saber de quem é a culpa. Deus não quer que se justifique. Deus, Ele quer que se arrependa. Deus não quer justificativa minha. Deus não quer justificativa sua. Deus deseja arrependimento. Se o homem tivesse dito: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu realmente comi, irmãos, talvez o tratamento tinha sido outro. Sabe o que eu estou dizendo para você aqui nessa noite? Chega de desculpa. Se falhou, se arrependa, peça perdão para Deus, se humilhe diante das poderosas mãos do Senhor, porque se eu e você nos humilharmos diante do Senhor, o Senhor nosso Deus é um advogado fiel e justo para nos perdoar de todo o nosso pecado e nos purificar de toda a nossa iniquidade. Amém, povo de Deus? Se arrependa diante do Senhor. Então, quantas desculpas são inventadas no intuito de se isentar da responsabilidade diante das decisões erradas tomadas? Quantas decisões erradas eu e você já tomamos? Mas quantas vezes tivemos humildade para reconhecer que erramos e pedir perdão? Principalmente para Deus, principalmente para aquele que é o Senhor de tudo. Escuta, será que as desculpas não estão nos cegando ao ponto de tirar-nos do propósito de Deus? No propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa casa, para a nossa família? Será que as desculpas não estão nos tirando, nos cegando a vista? Nós não estamos enxergando mais o propósito de Deus, e estamos perdendo a nossa vida de fé, de comunhão, e estamos perdendo a presença de Deus. O padrão era Deus falar com Adão. O padrão era Deus falar com Adão. Escuta, cadê os homens aqui nessa noite? Glória a Deus pela sua vida, pela sua coragem de levantar a mão. Então continua com a mão erguida como profeta e como sacerdote. Deus quer continuar falando com você para que você seja um sacerdote na sua casa. Deus quer continuar falando com... Escuta, se Deus, na sua eternidade de soberania, está falando com a mulher no lugar do homem, alguma coisa está errada. Pastor, mas a mulher não pode ouvir a voz de Deus? Pode, mas Deus fala com o sacerdote. A Bíblia nos mostra que Deus fala com o homem. O apóstolo Paulo fala: Deus fez o homem primeiro. Deus se relaciona com o homem é a representação do sacerdócio. Quando Deus veio no Éden, quem que Deus chamou? Cadê homem? Vou dar uma chance para vocês de novo. Quando Deus veio no Éden, Deus procurou por alguém. Por quem Deus chamou? O homem. O homem. Mas lá em casa quem é canela de fogo é minha mulher. Mas lá em casa quem ora é minha mulher. Mas lá em casa quem jejua é minha mulher. Amém, glória a Deus pela vida da sua mulher. Mas você também precisa. Nós estivemos falando aqui nos cultos de homens. Homem também chora na presença de Deus. Homem dobra o joelho para orar. Homem põe o rosto no pó. Homem clama. Homem ora. Homem é o sacerdote, é uma pessoa que Deus levantou para dar destino na sua casa. Mulher tem essa função, tem essa responsabilidade, tem, mas junto com o homem, não sozinha. A autoridade Deus deu para o homem.
Porque se perder, a Bíblia está dizendo, não eu. Deus vai vir perguntar para você, homem, primeiro, onde está a sua família? Onde estão seus filhos? Onde está a sua casa? Então eu falo isso sem medo de errar, já que Deus vai cobrar de mim, então eu vou dar destino para minha família. Já que eu vou chegar diante do céu, eu vou prestar conta da minha casa, da minha família, então quem vai dar destino sou eu. Quem está entendendo? Quem vai dar direção sou eu, porque quem vai prestar conta sou eu. Então eu vou dar destino, eu vou dar direção. Olha o que a Bíblia diz. O problema lá no Éden não é quem deu comida para quem. Deus, quando chegou no jardim, ele procurou por Adão. Deus sempre procura falar com o homem primeiro. Não é porque Deus é machista, é porque Deus delegou uma responsabilidade. Irmão, você acha que a responsabilidade sobre a cabeça do homem é pouca coisa? É pouca coisa? É algo grande, é algo pesado muitas das vezes. Por quê? Porque muitas das vezes, irmãos, nem homem dá conta da função e da responsabilidade que tem. Nem o homem, nem o próprio homem dá conta. O padrão de Deus era falar com Adão, e Adão falar com Eva. Vai ser pastor, está gostando do altar? É assim que começa, glória a Deus. O padrão era Deus falar com Adão, amém, povo de Deus? E Adão falar com Eva. Esse é o padrão desde o Éden, é assim. Lembra que o apóstolo Paulo ensinou na carta de Coríntios 11:3, diz assim: entretanto, eu desejo que entendais, olha o apóstolo Paulo doutrinando a igreja dizendo, que Cristo é o cabeça do homem. Diga comigo, Cristo é o cabeça do homem. Diga, e o homem, o cabeça da mulher. Diga, e Deus, o cabeça de Cristo. Está bem claro aqui qual a função, sim ou não? Diga comigo, Deus, cabeça do homem. Homem, cabeça da mulher. Diga, Deus, cabeça de Cristo. Está bem definido os papéis. Agora o seguinte, Adão se alimentava com o que recebia de Deus, a mulher se alimentava com o que recebia do homem. Isso é o princípio espiritual e profético, para mim e para você. Irmãos, pensa comigo, um homem quando ele é alimentado por Deus, e ele dá destino espiritual para a tua casa, não isenta uma casa de ter problemas, mas quando tem problemas, se resolve no joelho, dobrado, orando, buscando direção, buscando discernimento, sentando, conversando, mas buscando discernimento espiritual. Quem está entendendo diz amém. Porque muitas das vezes nós não entendemos o nível de guerra que estamos enfrentando. Às vezes nós achamos que o nível de guerra que estamos enfrentando é apenas no mundo físico. A palavra do Senhor diz que nós lutamos é contra principados, contra potestades, contra demônios, dominadores desse templo, desse mundo terreno. Escuta, tem muita coisa lá na sua casa que você acha que é normal, mas não é. Tem algo espiritual. Tem algo espiritual. E eu e você precisamos ter discernimento disso. Quem está aqui nessa noite diz amém. Precisamos ter discernimento espiritual. Tem muito homem transferindo o sacerdócio da sua casa para sua esposa. Tem muito homem transferindo ministérios que Deus lá lhe deu para a sua família, para os seus filhos. Colocando o filho para ser o sacerdote da casa. Ó, meu filho vai orar por essa casa aqui, hein? Porque senão... Uma vez uma pessoa me procurou, falou, pastor, eu pedi para o meu filho orar, tal, porque meu filho ora, meu filho busca, meu filho é cheio de Espírito Santo e tal, e glória a Deus. Pedi para ele orar, pastor, porque eu não estou dando conta, eu não estou conseguindo. Quase que eu falei, toma vergonha, rapaz. Eu só não falei porque Jesus me deu domínio próprio. Senão eu tinha falado. Seu filho? Não, ele tem que orar sim, você tem que ensinar, mas o papel não é dele. Cadê os homens aqui? Hashtag fica a dica. Não é que não pode dividir responsabilidades ou transferir responsabilidade. O homem deve alimentar sua casa física e espiritual, mas em algum momento o papel se inverteu. Lá no Éden, quem foi que deu comida para quem lá no Éden? Foi o homem que deu comida para a mulher ou a mulher que deu comida para o homem? O papel se inverte. Quando os papéis se invertem,
problemas podem acontecer. Quem está entendendo? Pastor, mas o que tem de errado com a mulher? Não tem nada de errado com ela, só não é o papel. Quem está entendendo? Quando papéis se invertem, problemas vão acontecer. Olha, o homem deve alimentar sua casa espiritual, sua casa física, mas isso se inverteu lá no Éden. O problema principal aqui não está em o homem ser alimentado pela mulher. Entenda bem isso. O papel não é em o homem ser alimentado pela mulher. A questão é de quem a mulher recebeu o alimento. Porque de vez em quando, irmãos, a minha esposa ora por mim. Tem dia que eu não estou bem. E não tem nada de errado ela orar, ela me abençoar, ela é a autoridade de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então não tem nada de errado. Não tem nada de errado a mulher ministrar a palavra do Senhor, pregar a palavra do Senhor. Por quê? Porque ela também recebe de Deus. Mas o padrão não é esse. O padrão não é esse. Então a questão é que o problema principal não é quem alimentou quem entre o homem e a mulher, é de quem a mulher foi alimentada, de quem a mulher recebeu. Quem é que deu o alimento para a mulher? Quem? Diga bem alto, a serpente. Para ficar bonito, quem é que deu o alimento para a mulher? A serpente. Mas agora eu quero falar rasgado: o diabo. A questão não é o homem não ter dado o alimento e nem a mulher ter alimentado diretamente. A questão é de quem a mulher recebeu o alimento. Ela recebeu do próprio diabo. Ela recebeu da serpente. Então, em algum momento isso se inverteu. Escuta, até hoje, vida e morte procede não apenas do alimento que recebemos, mas de quem está dando comida para quem. Quem é que está alimentando alguém? Eu quero destrinchar isso de uma forma um pouquinho mais clara para você, na sua família e no seu casamento. Há momentos que o homem não está bem, e há momentos que a mulher não está bem. Quando o homem não está bem, o tipo de alimento que ele derrama sobre a sua família, sobre a sua casa, é um alimento estragado, é um alimento ruim. Da mesma forma o inverso. Quando a mulher não está bem, o alimento que ela derrama é um alimento estragado, é um alimento ruim. Por isso que um precisa estar em Cristo para poder nutrir o outro. Quem está me entendendo diz amém. Se o marido não está legal, a mulher tem que estar legal, tem que estar buscando, tem que estar orando, tem que estar buscando o Senhor. Se a mulher não está legal, o homem tem que estar. Agora o problema é quando os dois estão comendo comida estragada. O que vai acontecer com essa família? O que vai acontecer com essa casa? Quem está aqui comigo? Quem está entendendo? O que vai acontecer com essa casa? Olha, até hoje vida e morte procede não apenas do alimento que recebemos, mas também de quem está dando comida para quem. O homem morreu espiritualmente por causa da comida física que recebeu da sua própria esposa. Adão e a mulher experimentaram a morte e transferiu essa morte para a sua descendência, o pecado representado pela comida. Então diga comigo nessa noite: comida não é apenas comida. Comida tem um princípio espiritual. Pois bem, o homem que não se alimenta de Cristo não gera alimento espiritual para sua casa, para sua família. Se sua mulher e sua casa não está sendo nutrido espiritualmente, poderão estar procurando alimento no cardápio da serpente. Quem está entendendo? Se uma casa não está sendo nutrida espiritualmente, a mulher ou os filhos, eles poderão estar procurando comida no cardápio da serpente, do próprio diabo. Pode acontecer. Como, pastor? De várias maneiras, de várias formas. Escuta, o tempo é curto, não vai dar para eu explicar de forma teológica as áreas espirituais relacionadas à comida dentro do contexto família, mas vocês vão entender o propósito. Quero ir mais para frente. Escuta, o que decide vida e morte dentro de uma casa, debaixo do teto, é o que esta casa está comendo.
O que decide vida e morte debaixo do teto de uma casa é o que essa casa está comendo. E quando eu digo casa no contexto individual e coletivo. Individual e coletivo. Porque o individual não deixou de ser casa. A palavra do Senhor diz que nós somos casa de Deus, santuário do Senhor. Quem é? Então nós somos casa indivíduo. E casa também no sentido coletivo. Então o que está comendo espiritualmente, se nutrindo espiritualmente, é o que vai desenvolver a qualidade da saúde dessa casa espiritual, emocional e saúde física. O que eu como indivíduo estou me alimentando e o que eu como família, casa, estou me alimentando. Quem está entendendo diz amém. Porque escute, pode haver um bom alimento, muitas das vezes, em nível coletivo, mas às vezes pode haver uma má alimentação em nível individual. E um problema pode acontecer. Olha, nutricionista diz que você é o que você come. Quem já ouviu isso? Quem já foi exortado por um nutricionista aí? E olha que o nutricionista nem era crente. Você e eu somos o que a gente come. Pois bem, comida é um dos assuntos centrais da Bíblia. Eu quero mostrar para você à luz de Bíblia à luz da Bíblia o que algumas comidas fizeram na vida de algumas pessoas. Para você entender que comida não é só comida, comida tem princípio espiritual. Vamos começar por Abraão. Abraão experimentou um certo tipo de morte espiritual que trouxe sérias consequências para a sua vida e sua geração por causa de comida. Comida. Por causa da escassez de comida na terra, Abraão foi procurar no Egito, diga comigo, Egito. Então, alimento. E mentiu dizendo que a sua esposa era sua irmã. Estava disposto a quebrar sua aliança com Sara, por causa do que, irmão? Comida. Pensa comigo, vem cá. Abraão, Deus levantou como pai de multidões, marcado, selado com a marca da promessa. Deus separou Abraão para ser o patriarca da onde viria toda a descendência. Deus já havia escolhido Abraão. Aí agora Abraão, rico, escuta, comida não tem a ver com riqueza ou pobreza. Tem a ver com falta de discernimento, para você entender o que é espiritual e o que não é. Olha Abraão, rico, a Bíblia diz que ele tinha gado, ele tinha servos, mas Israel estava passando por uma escassez de alimento, e para ele não poder comer todo o rebanho ou a comida que tinha, ele foi para o Egito para negociar alimento. Irmãos, todas as vezes que a palavra de Deus faz um parâmetro com o Egito, uma comparação com o Egito, está falando do mundo, está falando do pecado. Quem está entendendo diz amém. Abraão agora, Deus deu provisão para ele, mesmo em tempo de escassez, mas ele não aceitou o que Deus deu, apenas ele quis ir lá no Egito, buscar uma comidinha extra, uma comidinha diferente. Ei irmão, escuta, hashtag, cuidado com as comidinhas diferentes que você anda por aí procurando. Os Egito da vida. Sabe aquele famoso não tem nada a ver? Ah não, eu vou nesse evento aqui porque não tem nada a ver. Não, eu sou crente, mas não dá nada não. O nada a ver e o nada não são irmãos gêmeos que vão para o inferno. O nada a ver e o dá nada não são irmãos gêmeos que vão para o inferno. Isso vai derrubar muito crente. Você vai derrubar muito crente. Porque acha que não tem nada a ver, começa a comidinha do mundo, começa a comidinha preparada pelo diabo, começa a comidinha com uma musiquinha mundana. Ah, não tem nada a ver, eu só estou lembrando do passado. Ah, não tem nada a ver, toma cuidado. Abraão achou que ele podia negociar o seu alimento que Deus tinha dado para ele, lá no Egito. Isso gerou morte espiritual na vida de Abraão. Diga comigo nessa noite, o que Deus me deu é suficiente para sustentar minha vida espiritual. Eu não preciso buscar no mundo nada para complementar a minha saúde espiritual. Quem está entendendo isso, amém? Não precisa, irmão.
Eu não preciso ouvir uma música secular. Eu não preciso ir em festa do mundo. Eu não preciso compactuar com pessoas que não compactuam da mesma fé e estar assentado com eles, compactuando com o que pensam, com o que falam e com o que desejam. Quem está entendendo diz amém. Não preciso complementar o alimento espiritual, porque o que tenho é o suficiente. Escuta, homens, tem algumas pescarias que você vai ter que deixar de ir, se você quer manter a comida espiritual que você recebe de Deus. Escuta, irmãs, tem alguns cabeleireiros que você vai ter que deixar de ir. Se lá não tem alimento espiritual que te edifica, só é fofoca, conversa fiada do mundo, não te cabe. Quem está entendendo diz amém. Comida tem um princípio espiritual. Abraão, ele foi procurar comida no Egito para complementar o que ele já tinha. Você não precisa complementar. E isso fala, irmãos, de convite. Quem aqui gosta de churrasco? Tem churrasco que você vai ter que falar não. Ah, pastor, boca livre. Pois é. Deus te deu sustento. Compra a sua carne, assa o seu churrasco. Você não precisa compactuar com o mundo. Lá eles estão bebendo, estão fumando, estão prostituindo, estão mentindo, estão adulterando, estão fazendo toda sorte de pecado. Não cabe um crente cheio do Espírito Santo lá compactuando com isso. A comida do Egito não serve para quem é cristão. Quem está entendendo? A comida do Egito não serve para quem é lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Comida não é apenas comida. Comida tem um princípio espiritual. Olha, tem coisas, tem amizades, lugares, pessoas, comidas que pode até ser bom para outras pessoas, mas para mim e para você que temos a marca da promessa, não serve. Não serve. É lá que começa o processo de desvio. É lá que começa. É os amiguinhos do trabalho. É as conversas fora do propósito de Deus. É a comida, tudo disfarçado através da comida. O que é que une, o que une pessoas? Comida, gente. Sim ou não? Vamos fazer um churrasco, vamos. Junta lá 30 pessoas. Fisicamente é a comida que está comendo, mas o que você está falando, o que você está conversando, o que você está transferindo é o que é o princípio espiritual. Olhando à luz da Bíblia, Abraão só ia lá fazer um comércio. Eu vou lá, vou negociar. Talvez eu vou dar aí umas ovelhas, vou dar uma cabra e tal, e vou pegar um pouquinho da comida do Egito. Olhando fisicamente era apenas um negócio comercial, mas não era, era espiritual. Deus havia dado a ordem: no Egito não é seu lugar. Aí tem muita gente, muito empresário fazendo um monte de coisa errada, falando não dá nada não, isso aqui é só um negócio e tal. Escuta, toma cuidado com isso. Pode ser só um negócio, mas isso pode gerar morte espiritual. Ah, mas é só um amigo meu que eu tenho. Pode ser só um amigo. Se esse amigo, ele faz coisa errada, ele está pecando, ele está, cuidado, porque isso pode gerar morte espiritual. Não é só um churrasco, não é só uma saidinha. Olha, lá no Egito trataram bem Abraão, sabe por quê? Porque eles estavam interessados, sabe em quem? Em Sara. Trataram bem Abraão porque eles estavam interessados em Sara. Abraão mentiu que Sara era sua irmã. Tem homens que por causa de uma comida mente e expõem a própria família. Abraão estava correndo o risco daqueles homens tomarem a sua mulher por mulher deles. Olha a disposição que um homem de Deus chegou. Deus o rejeitou por causa disso. Parecia ser inofensivo, sim ou não? Parecia ser inofensivo, era só um tratado ali de negócio. Mas olha, tem situação que a gente entra por falta de discernimento, que é só Deus para nos tirar. Tem situação que por falta de sabedoria a gente entra, que é só Deus para nos tirar. Essa é uma situação de Abraão. A intenção de Abraão era boa, mas foi procurar no lugar errado. Olha para a pessoa do seu lado, não basta intenção. Foi procurar no lugar errado, irmão. Foi fazer aliança com gente errada. Será que se parece com a minha história? Será que se parece com a sua história hoje? A história continua, e sabe qual que é o resumo de Abraão? Vou dar o resumo aqui para você. Abraão volta
lá do Egito, sabe com o quê? Com uma escrava. Ele foi buscar o quê? Voltou de lá com o quê? Uma escrava. Sabe o que acontece depois? Depois de um tempo ele se deita com essa escrava. E sabe o que acontece? Gera alguém no lugar daquele a qual Deus já havia dito que lhe daria um filho, para que fosse o filho da promessa. Mas aí essa criança nasce antes do fruto do pecado com essa egípcia, que então hoje, até hoje, Israel está sofrendo por esse pecado. Quem está acompanhando, está tendo guerra lá em Israel, está sendo atacado. Ismael nasceu, resultado do que, pastor? O pecado de Abraão, que foi no Egito procurar o quê? Comida. A falta de discernimento espiritual pode colocar você e eu num problema, irmãos, que só Deus para ter misericórdia. Só Deus. Olha o resultado da história. Depois de alguns anos seria a escrava que se deitaria com ele a pedido de Sara, da própria esposa. Escuta, olha irmãos, eu não sei se você está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite. Abraão estava disposto a dar a própria mulher para dormir com outros homens, porque ele mentiu que ela era irmã dele, lá no Egito. Sabe o que aconteceu? Aí agora cá, dentro do povo de Israel, Sara propõe para Abraão dormir com uma egípcia. O papel se inverteu, mas quem que começou com isso? Abraão. Ele plantou. A nossa vida é um plantio e colheita. Só que a diferença é que Abraão aceitou, duvidou de que Deus lhe daria um filho legítimo com Sara, deitou com Agar, gerou um filho, Ismael. Irmãos, consequência, por causa desse pecado ter trazido alimentos do Egito, Deus manda a Abraão, isso está escrito, e Deus manda a Abraão agora oferecer sacrifício, para que pudesse ser limpo desse pecado. A Bíblia diz que naquele dia, diante daquele pacto de sangue, Deus mandou a Abraão cortar animais ao meio e oferecer o sacrifício, passando ele pelo meio do sangue. E então, por causa desse pacto de sangue, Deus fez Abraão cair em um pesado sono. O texto diz que ele viu tamanhas trevas e aquilo se tornou morte. Em outras palavras, Abraão precisava ser purificado. Por causa do sacrifício, Abraão teve que deitar, teve que aspergir o sangue daqueles animais sobre ele, para o lavar pelo sangue. Por isso que espiritualmente, quando um crente aceita Jesus e recebe Jesus, a Bíblia diz que ele é lavado pelo sangue, o sangue vertido na cruz do Calvário. Abraão precisou ser lavado pelo sangue do sacrifício. Para quê? Para que aquele pecado de condenação que veio sobre morte, sobre ele, pudesse ser purificado. Senão Abraão não serviria para ser o pai, o portador da promessa. E a Bíblia nos mostra então que aquela ação de Deus, a Bíblia diz que Abraão viu tamanhas trevas, uma espécie de morte. Em outras palavras, é como se tivesse morrido espiritualmente. Abraão entra em uma densa trevas, em meio a isso Deus vem a ele e disse que como consequência, diga comigo, consequência, diga mais alto, consequência, olha, por consequência disso, a Bíblia diz, a sua descendência será escrava no Egito por 400 anos. Olha que tragédia. Quantos anos, irmãos? 4 dias? Não, 4 meses. 4 anos. 400 anos. Sabe por que o povo de Israel ficou 400 anos lá no Egito? Até que Deus levantou Moisés, para que Moisés fosse lá, porta-voz do Senhor, para tirar o povo do Egito. Quem foi o culpado disso? Quem, irmãos? Abraão. Mas começou na onde isso? Lá no Éden. Por causa de comida. A comida fez com que Adão e Eva caíssem, e a descendência ficou condenada. Abraão, por causa de comida, foi para o Egito. O povo sofreu 400 anos escravizado. Aquilo que você acha que não tem nada a ver, aquilo que você acha que parece ser pequeno, pode comprometer sua vida e sua descendência. Pode comprometer sua vida e sua descendência. Escute, o Egito para nós ele representa a morte espiritual.
Na tipologia bíblica, para nós o Egito representa mundo, coisas do mundo, escravidão pelo pecado. Está vendo que uma experienciazinha com a comida contaminada do mundo, temperada pelo pecado, pode causar sérios problemas em sua vida e na sua vida espiritual, e consequentemente na sua casa e na sua família. Abraão resolveu comer do cardápio do Egito. Essa densa trevas que caiu sobre ele era um tipo de morte espiritual. Quantos homens, mulheres, famílias no dia de hoje têm visitado o Egito, o mundo, as coisas de fora da igreja, em busca de alimento, de comida, em busca de diversão, de uma festa, de uma amizade, de um relacionamento, acaba entrando no jugo desigual. Tudo isso representa a comida do Egito e pode causar uma grande tragédia. Isso aqui não tem nada a ver, é só uma festinha do mundo. Irmãos, eu vou contar para vocês um testemunho. Um pai tinha filhos pequenos, era crente, servia a Deus, mas flertava com o mundo. De vez em quando ia nas festas do mundo, de vez em quando ia nos bailes de família, de vez em quando, e os filhos cresciam entre o ensinamento da Bíblia na igreja e os ensinamentos dessas pessoas da vidinha social. Resumindo, as crianças serviram Jesus até os 13 anos. 13 anos para cima, decidiram o seu próprio destino. E sabe qual foi o destino dessas crianças? Mundo. Porque o mundo é mais prazeroso, a comida do mundo é mais saborosa. Quem está aqui comigo, quem está entendendo? O prato que Satanás oferece é mais saboroso. Lá você pode fazer tudo e ninguém vai te apontar o dedo. Por quê? Porque está todo mundo no mesmo nível. Mas na igreja, quando a gente erra, alguém aponta o dedo. Irmão, fica feliz se alguém está te apontando o dedo, ainda que esteja te julgando, mas é uma forma, talvez até de Deus está usando, para te alertar, para você acordar. Quem está entendendo diz amém. Lá no mundo, tudo o que acontece é temperado no inferno, para que eu e você pensemos que não tem nada a ver, está tudo certo. Escuta, seus filhos estão vendo, sua família está olhando, e quando eles crescerem, eles vão tomar decisão para aquilo que é mais saboroso. Que a presença de Deus seja o alimento mais saboroso que nós tenhamos. Que a presença de Deus seja a comida mais saborosa que nós temos para nós e para os nossos filhos. Amém, povo de Deus? Que a presença de Deus seja o alimento espiritual mais edificante. É o famoso não tem nada a ver. É a famosa festinha junina. É a famosa festinha do dia das bruxas. É a famosa festinha em família do baile. É a famosa dancinha, festinha de casamento ímpio, com pecado, com cerveja, com bebidas, com danças mundanas, com coisas mundanas. Irmãos, tome cuidado. Jesus disse que esse é o fermento que vai levedar a massa. E depois não vai ter mais como. Depois não vai dar mais. Depois não tem mais jeito. Então por isso nós precisamos entender, enquanto o Egito é um lugar de escravidão, fome, miséria, Deus destinou um lugar onde havia alimento bom para se comer. Lembra o povo de Israel? 400 anos no Egito. Deus levantou um homem de nome Moisés. Moisés agora é o libertador que Deus levantou para tirar o povo do Egito. O povo do Egito comia água com gosto de cebola, que era o alimento que eles tinham, e era o alimento do dia para eles trabalhar, e era isso. Deus levanta um homem que diz: Deus vai nos levar para um lugar que se chama Canaã. E o que Deus prometeu para eles? Lá é um lugar que mana o quê? Leite e... O que é isso? Comida. Olha a promessa de Deus para o povo de Israel. Deus não prometeu para eles: eu vou dar para vocês riqueza, eu vou colocar vocês numa terra que mana petróleo, vou colocar vocês numa terra que tem ouro, vou colocar vocês numa terra que tem diamante, vou colocar vocês numa terra que tem minerais. Jesus disse: eu vou colocar vocês numa terra que tem leite e mel. Deus, na sua onisciência, sabe que quando falta comida para o povo,
o povo perece. Quando falta comida para o povo se mata. Quando falta comida para o povo começa a buscar. Lembra o filho pródigo? O filho pródigo estava com fome, o que ele foi comer? Comida de porcos. O que representa isso no texto? Mundo, pecado. Quando uma pessoa está com fome do mundo, do pecado, ela vai procurar as coisas que o mundo oferece, que o pecado oferece. Só que essa comida distancia de Deus. E então quando o Senhor disse, eu vou levar vocês para Canaã. Canaã representa o lugar do povo de Deus. Lá vai ter comida à vontade, lá vai ter leite e mel. Amém, povo de Deus? Eu quero dizer para você que Deus tem uma Canaã celestial para nós. Nós não precisamos da comida desse mundo, nós não precisamos, comida é espiritual. Comida é espiritual, Deus tem comida espiritual para nós, mas a representação da comida aqui é que a comida gera vida ou morte. E então, leite e mel é comida. Quando o Egito era o lugar da escravidão, fome, miséria, sofrimento, Canaã é o lugar da prosperidade, da fartura, da provisão, do desfrute, da bonança. O nosso Deus também nos prometeu uma Canaã celestial, aonde o seu povo, seus escolhidos que perseverarem até o final, estarão com Ele na eternidade. Mas precisa perseverar. Comida é um dos assuntos centrais da Bíblia. Deus sempre tem um lugar preparado para desfrutar, para quem decide não se contaminar com a comida desse mundo. Quantos lembram de Esaú? Irmãos, a Bíblia diz, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. 2 irmãos gêmeos nasceram no mesmo tempo, porém Esaú saiu primeiro, e agarrado no calcanhar do seu irmão, e por isso ele recebeu o nome de Jacó, porque veio agarrado no calcanhar do seu irmão. Na lei da primogenitura, o mais velho receberia a herança dobrada por ser primogênito, uma palavra profética de bênção do seu pai. Mas também havia uma herança física. Mas havia uma profecia dada de que aquelas crianças seriam 2 povos, e uma seria mais forte do que a outra, e o mais velho serviria o mais novo. Irmãos, escuta, na lei judaica, o primogênito ele era herdeiro. Ele, por ser primogênito, ele recebia a bênção da herança e recebia parte dos bens em uma quantidade maior. Só que Deus resolveu, na sua soberania, fazer algo contrário nessa família. Havia uma promessa que Deus havia dado para a mãe deles, dito assim, não vai ser o primeiro que vai receber a herança, vai ser o segundo. Já havia uma promessa, já havia uma palavra liberada. Pastor, mas Deus estava quebrando o princípio da primogenitura entre os homens. Irmãos, Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Senhor. Quem está entendendo? Deus é Senhor. Então Ele quebrou o princípio por um propósito. Deus quebrou o princípio dos israelitas por um propósito. Pois bem, Deus já havia dito isso. A lei de Deus era maior do que a dos homens. Então quando Deus quer fazer uma coisa, Ele faz. Se Deus quiser mudar a lei dos homens, Ele muda. Deus pode mudar da noite para o dia o que Ele quiser, porque Ele é poderoso. Então, irmãos, as crianças cresceram. Dado o momento, Esaú veio da caça com fome, faminto, não tinha conseguido nada, e o seu irmão Jacó havia feito uma comida, um guisado vermelho, uma espécie de sopa de lentilha. Pela fome, ele pediu ao seu irmão a comida, e o irmão Jacó disse que venderia em troca da unção da primogenitura. Escuta, peraí, vem cá comigo. Esaú estava com fome, sim ou não? Ele chegou, ele pediu para Jacó um prato de comida, sim ou não? Esaú diz, eu até dou o prato de comida, mas em troca você me dá o quê? A unção da primogenitura. Comida não é só comida. Comida tem princípio espiritual. Por causa do que muitas das vezes você aceita comer determinados tipos de alimento, em troca de quê? Olha, Esaú, ele sabia que a unção Deus já havia dado para ele por ser primogênito e pela tradição. Jacó já sabia que Deus havia dado a unção para ele por escolha de Deus. Primeiro, Esaú não precisava vender o prato, ou Esaú não precisava trocar pelo prato, e Jacó não precisava
fazer a troca, fazendo a barganha de que eu te dou a comida e você me dá a primogenitura. A primogenitura já era de Jacó, espiritualmente falando. Mas o que acontece? Qual que é o princípio aqui? Esaú trocou algo espiritual por algo provisório. Ele trocou uma bênção que era eterna por um prato de comida, porque ele estava com fome. Olha para a pessoa do lado e diga assim, ó, cuidado quando você está com fome. Você pode perder coisas grandes de Deus por causa da sua fome. É só um namorinho, pastor, todo seco. Pode perder o que Deus tem para a tua vida, porque está com fome da carência emocional. Pastor, é só uma visitinha para um ex, um amigo e tal. Cuidado. É um colega de trabalho que convidou para sair, para a gente ir. Ah, pastor, não vai dar não. Eu sou crente, pastor, eu estou posicionado. A gente sempre acha que está. É sempre assim. Sim ou não? A Bíblia diz, aqueles que estão de pé, cuide, para que não. Irmão, só cai quem está de pé. Quem já está caído não cai mais. Diga para a pessoa do seu lado, só cai quem está de pé, tá? Quem está caído já está caído. Quando eu liderava jovem, um jovem falou, pastor, um amigo meu me chamou para ir na festa da empresa, assim, assado. Eu vou lá, pastor, é minha empresa. Eu falei, verão, não vai, toma cuidado. Não, pastor, não dá nada, não, eu estou firme, estou cheio de Deus. Eu falei, só cai quem está de pé, tá? Resumido, desviado até hoje. Sabe lá Deus, se a trombeta tocar, o que será dele? Quem está aqui comigo, quem está entendendo? Foi só uma festa, não voltou até hoje da festa. Está festando até hoje. Você está entendendo, irmão? Era uma carência de uma festa, era uma comida diferente. Isso aqui, irmãos, é comida espiritual. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas, diz a palavra do Senhor. Você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Por isso que o crente não pode faltar culto. Por isso que o crente precisa estar na casa do Senhor. Pastor, mas eu já me alimento em casa. Você se alimenta em casa, glória a Deus. Você não faz mais do que sua obrigação. Mas quando nós nos reunimos como corpo de Cristo, irmãos, é diferente, porque aqui além de nós nos alimentarmos da palavra de Deus, nós temos comunhão uns com os outros, nós temos a oportunidade de adorar o Senhor juntos, na casa de oração, que é o lugar que Deus preparou, para os santos poderem adorar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, nós não devemos deixar de congregar, como é o costume de alguns. Nós devemos estar na presença do Senhor. Está chovendo, não está chovendo, está com sono, não está com sono, irmão, se você não estiver doente, irmão, o meu e o seu lugar é na casa do Senhor, adorando e cultuando ao Senhor, é buscando ao Senhor, dando comunhão com os santos. Irmãos, pela fome ele pediu ao seu irmão comida. O irmão Jacó vendeu a primogenitura, vendeu pelo prato de comida. Esaú disse, de que me serve essa bênção, se eu estiver morto de fome? Irmão, que exagero. Pastor, o que adianta ser crente se eu não posso ser livre? Irmãos, nós somos cristãos, já somos livres. Você pode ir e vir aonde você quiser, só que saiba de uma coisa, que eu como cristão, você como cristão, nós vamos prestar conta diante do Senhor, porque nós temos uma regra de fé e uma conduta, e a nossa regra de fé e conduta é a luz das Escrituras, da palavra de Deus. Não dá para negociar com a palavra, irmão. Não dá para negociar aquilo que a palavra de Deus e o Espírito Santo não aprova, não tem o carimbo, não tem o selo do Espírito Santo. Eu não tenho autoridade, eu não tenho autorização, e você não tem autorização para fazer. Nós precisamos entender isso. Comida não é só comida, comida tem um princípio espiritual. A unção da primogenitura representava algo extremamente espiritual, e no momento da fome foi trocado por um prato de comida. Escuta, eu quero partir para a conclusão, porque o tempo não dá. Mas presta atenção na consequência, diga comigo, consequência. Toda ação tem uma consequência. Olha a consequência.
Naquele dia, diz as Escrituras no verso 34, que Esaú passa a ser chamado de Edom. Diga comigo, Edom. O nome dele era Esaú. Ele comeu a sopa, passou a se chamar o quê? Edom. Edom no hebraico é derivado do nome de Adão. Edom no hebraico é derivado do nome de Adão. Adão significa homem. Deus deu o nome para Adão de Adão, porque significa homem. E Edom significa vermelho. Juntando as duas palavras do hebraico, significa homem vermelho. Diga comigo, homem vermelho. Escuta, no original Esaú se tornou homem avermelhado. Espiritualmente simboliza naquele momento um tipo de morte espiritual. Esaú espiritualmente representava homem morto. Por causa do que, pastor? Porque ele comeu um prato de lentilha? Não, porque ele quebrou um princípio espiritual. Até então ele tinha a bênção sobre ele pela herança dos israelitas, e ele sabia disso, e ele fez conscientemente, abriu mão da unção que é espiritual por um prato de comida. E sabe qual que era a cor da lentilha? Diga comigo, vermelha. Ah, pastor, agora as cores e tudo tem um simbolismo. Não, irmão, é muita coincidência, né? Olha que princípio. Esaú trocou a unção por causa da comida. Então nós precisamos tomar cuidado quando a gente está com fome. Na hora da fome, muitos perdem sentido das coisas espirituais e trocam as coisas espirituais e eternas por coisas carnais e momentâneas. Carnais e momentâneas. Adão, Edom, o mesmo princípio. Homem, Edom significa vermelho, homem vermelho, homem morto. A lentilha da sopa era sopa avermelhada. Em algumas traduções vai dizer guisado vermelho. Tinha uma representação espiritual aquela comida, porque aquela comida foi preparada para Jacó, para poder roubar uma unção. Irmãos, escuta, Satanás tem muito alimento preparado por aí, para derrubar o crente, para derrubar um cristão. A minha pergunta para você é: você está tendo discernimento espiritual para você entender que tipo de comida você está se alimentando? Irmãos, eu poderia falar sobre outros personagens. José no Egito. José no Egito por causa da comida. O povo de Israel sofrendo, não tinha comida. José foi vendido pelos seus irmãos, passou por toda a história que você conhece, maltratado, chegou lá no Egito, se tornou escravo. E diante da comida, diante do princípio de comida, alimento, vaca magra, vaca gorda, Deus levantou ele, tirou da prisão, e ele se tornou agora um israelita, um judeu no Egito, fazendo o inverso do que o Egito fazia. O Egito gerava morte, mas Deus colocou um cristão, um servo de Deus, para gerar vida dentro do Egito. Sabe por quê? Com o propósito de quê? De alimentar o povo de Deus depois. No momento da fome, o Egito agora passou a gerar alimento bom. Sabe por quê? Porque tinha um homem de Deus lá gerando alimento. Sabe qual que é o papel do cristão no mundo? Ser diferente. Quando você estiver no mundo, você tem que fazer a diferença. Quando você estiver numa reunião de família, você tem que fazer a diferença. Em vez de você ser alimentado pelo que eles estão fazendo, é você que tem que alimentar. E que forma eu faço isso, pastor? Quando eles estão no bailão, eu estou pegando um aqui do lado, sentado aqui, falando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus me mudou. Oh, eu gostava de tudo isso, eu bebi, tornava na cachaça, só que Jesus me curou, Jesus me libertou. Hoje eu sou um homem sarado, minha família é liberta, eu sou restaurado. Sabe por quê? Porque isso aqui não me atrai mais, porque agora eu sou de Cristo, Ele é meu e eu sou dele. E quando a trombeta tocar, eu subirei, eu estarei com Ele na eternidade. Como que você pode fazer isso? Se você crê que Jesus se tornou homem, habitou entre nós, Ele é o unigênito Filho de Deus, Ele morreu na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor de você. Você pode ser salvo assim como eu, se você crê que Jesus é o Senhor. Se você faz isso, você está alimentando, você não está sendo alimentado.
Se você faz isso, você está fazendo a diferença. Mesmo que você está no mundo. O apóstolo Paulo diz: no mundo há muitas vozes, mas uma voz se destaca, daquele que fala da pessoa de Cristo Jesus. Uma voz se destaca, irmão. Olha, nós precisamos entender para que o Senhor nos salvou e qual é o propósito do alimento espiritual ao qual nós temos recebido. Eu poderia falar aqui de vários personagens. Eu poderia, irmãos, falar aqui de Moisés. Moisés alimentou no Egito. Moisés alimentou no deserto muitas, milhões de pessoas, de comida que caía do céu. A Bíblia diz que choveu codorniz, sim ou não? A Bíblia diz que caiu o pão dos céus. Você consegue crer? Caiu o pão do céu, irmão. Isso se tornou metaforicamente, se tornou uma metáfora que o próprio Cristo falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sabe o que significa, irmãos? Quando te falta alimento de verdade, Deus faz chover alimento, Deus vai cair, porque você não vai morrer de fome. Você não precisa voltar para o Egito, você não precisa buscar comida estragada, você não precisa comer da comida temperada pelo diabo no inferno. Satanás está preparando muita comida aí, para envolver muitas pessoas. E como que é isso, pastor? Irmãos, é uma amizade que não agrada a Deus, é uma companhia fora da presença de Deus, é um amigo do mundo que você acha que não tem nada a ver, é uma festinha social que você está envolvida, é uma bebidinha aqui, é uma amizade ali, é uma pescaria ali, é um churrasquinho aqui. Ei, vigia, porque através da comida Satanás está querendo a sua alma. Quantas pessoas estão sendo envolvidas por causa de um churrasco? Não tem a percepção espiritual que o ambiente da comida ali é um ambiente que o inimigo temperou lá no inferno para te tirar da presença de Deus. Tem pessoas que foi num churrasco de gente do mundo que não voltou até hoje. Está desviado, está afastado. E o que é que o atraiu? Comida. E sabe por que comida atrai muito crente? Porque crente gosta de comida. Sim ou não? Crente gosta de comida. É um churrasquinho. Oh, pastor, churrasquinho, hein? Oh, glória. É uma pescaria. Irmãos, eu preguei para os homens estão aqui e ouviram. Tem pescaria que foi planejada lá no inferno e você não estava lá na hora. E aí quando ela acontece, o propósito não é de pescar o peixe, é pescar você para levar para o inferno. Tem comida que é temperada lá no inferno e vem disfarçada com uma festinha social de um amigo seu do mundo. E o propósito não é comer, o propósito é Satanás tirar você da presença de Deus. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Quem está aqui comigo nessa noite? Nós precisamos entender uma coisa: Satanás não brinca no serviço. O diabo, ele é o nosso adversário. Ele está buscando brechas, irmãos, para derrubar, para destruir. E se tem uma coisa que é uma brecha que muito crente cai, é uma mesa farta, é comida sobre a mesa. Onde está dizendo assim, onde tem comida tem crente. Quem já ouviu isso? Tem comida, crente não bebe, mas crente, pois é. É o que a gente come que pode nos fazer perder a nossa comunhão com Deus. Eu preciso encerrar essa palavra. Quero convidar vocês a se colocarem em pé. E eu vou dar continuidade nela na próxima mensagem. Eu quero orar com você aqui.